A vida é assim, eu sempre digo, a vida é dinâmica, né? Ela passa e vai gerando e cada momento é um momento. Mas é um momento diferente do que era a nossa época e do que era dos nossos pais, dos nossos avós também. E hoje Ijuí é uma referência, né? Na região, no estado, conhecido em todo o país, e que vê, né, o nome de Ijuí através do São Luís. Olá pessoal, mais uma vez na entrevista da semana do canal O Tempo Todo, com apoio da Terra Vermelha, aqui na Casa da Terra Vermelha, esquina da 12 de outubro com a José Bonifácio, num apoio da FD Imóveis, Oportunidades que Valorizam, CAP, Colégio Evangélico Augusto Pestana, Valores e Saberes em Conexão, e Edemir Sebastiani, sócio proprietário de Sebastiani Representações. Nosso convidado da semana foi difícil de trazê-lo. A muito custo conseguimos trazê-lo. Veio bater um papo conosco hoje. É conhecido da casa da Rosana há muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Banco do Brasil por algum tempo. Antônio Carlos Friso Tâmbara. Muito agradecido por ter aceitado o convite. Prazer recebê-lo, Tâmbara. Prazer é meu, Fausto. Quero aqui cumprimentar a Rosana, né? Há tanto tempo que a gente se conhece, fazendo a nossa grande FNI, e dizer assim que é um prazer estar aqui para nós fazer um bate-papo, né? Falar um pouquinho da nossa história, né? Daquilo que a gente faz pela comunidade, do nosso trabalho voluntário. E você, né, Fausto? Colega de Banco do Brasil, da grande Santo Augusto, né? Dos velhos bons tempos. Você andou, eu andei um pouquinho menos, mas hoje nos encontramos aqui na nossa grande colmeia do trabalho, capital nacional e mundial das etnias. Essa vida que você comenta, Tâmbara, começou onde? Você é natural de onde? Eu sou nascido em Jaguari, né? Com muito orgulho. Jaguari tem muitas pessoas que nasceram naquela terra e se espalharam por esse Rio Grande afora, e além do Rio Grande, né, no sul do país. E então eu nasci lá em 52, saí de lá com 4 anos de idade, então isso já fazem quase 70 anos, né? E que me espalhei por esse estado aí, morei em Humaitá, morei em Santo Augusto, estudei em Ijuí, e trabalhei na nossa grande Cotrijuí, né, por 6 anos, em Ajuricaba, em Juí, e depois fizemos o concurso e entramos no Banco do Brasil, e aí giramos por 35 anos em diversas cidades. Na tua infância, o estudo foi onde, Antônio? Eu estudei, né, inicialmente hoje, município de Sede Nova. Que na época eu acho que era Humaitá? Na época era Humaitá. Depois meus pais vieram morar em Santo Augusto. Estudei um tempo em Santo Augusto, mas a grande parte do estudo aconteceu a partir de 68 no Instituto Municipal de Educação Rural Assis Brasil, na época Imerap, quando eu me formei no curso normal rural, professor regente, né, que na época formavam professores, né, para atuar no meio rural, né, no interior. Mas, ao mesmo tempo, me formei como professor no curso normal, daí fiz o técnico agrícola. Terminado o técnico agrícola, na época entrei numa seleção, né, de 15 concorrentes para 5 vagas na Cotrijuí. Fui classificado, né, e aí trabalhei na Cotrijuí durante quase 6 anos, no município de Ajuricaba e município de Ijuí. Quando então, daí, a gente fez o concurso para o Banco do Brasil, deixamos a Cotrijuí, mas eu quero deixar registrado aqui que somos orgulhosos de ter trabalhado na cooperativa quando ela era considerada a maior cooperativa da América Latina.
tinha uma estrutura fantástica, né, que começava lá da costa do Rio Uruguai, de Tenente Portela até Joia, e tinha uma estrutura que dava como referência as diversas cooperativas brasileiras. Depois a cooperativa teve toda uma história, né, com o Superporto de Rio Grande, depois ela assumiu a parte uma cooperativa falida, né, Dom Pedrito, depois foi para Mato Grosso, daí nós trabalhamos na colonização da Amazônia, né, na época. Enfim, tem muitas histórias para falar sobre isso. O que será que levou a Cotrijuí a essa derrocada, Antônio? Eu creio, sim, a cooperativa ela cresceu muito rápida, a gestão na época, né, era assim, era uma gestão, quem sabe, não tinha as ferramentas que hoje tem, né, de controle, né, de gestão, como ela cresceu de uma rapidez muito grande, ela teve dificuldade, né, de ter uma gestão mais profissional, mais profícua, né? E que foi uma pena, porque a gente trabalhou naquela época, trabalhava praticamente de segunda a segunda, principalmente na época de safra. A Cotrijuí era a maior produtora de semente de trigo e de soja na época. Toda a semente aqui que nós produzia ia para o centro do país, para Mato Grosso, Goiás, Bahia, né? Tinha uma estrutura fantástica, mas foi uma pena, né, porque teve dificuldades, e aí ela teve grandes dificuldades naquela época de grande inflação, né, e quando aconteceu ali nos anos 80, né, nos anos 80 a 90 e poucos, perdeu o descontrole financeiro, e aí deu o que deu, né. Depois tentou recuperar de novo, mas mesmo assim, como ela tinha muita dívida, foi uma pena, né, porque a Cotrijuí era uma referência em orgulho de Juí, até hoje, né, até hoje, né, mas ela teve um papel importante, porque até conversava essa semana, a Cotrijuí foi pioneira em diversas ações. Ela foi pioneira, por exemplo, da Cotrisport, né, ela formou a Cotrisport, uma empresa em Porto Alegre só para fazer exportação e importação. Ela foi pioneira nisso. Ela foi pioneira em termos de tecnologia na época da Cotridata. Cotridata, né? Ali para cima dos trilhos, né? Na Rua do Comércio. Ali foi uma grande pioneira, e ela trabalhou isso hoje nós temos toda uma tecnologia, né? Mas que na época era muito difícil. Então ela prestava serviços, né, para as cooperativas e para as prefeituras, para as grandes empresas na região, era a Cotridata. Depois ela foi pioneira em termos de colonização, quando o ex-presidente, o finado Rubem Alguém Fritz da Silva, ele foi nomeado presidente do INCRE, e se criou um grande projeto da colonização na Amazônia, como aqui era uma região de grande minifúndio, né, desde Portela até essa região é muito minifúndio, tentando fazer uma colonização da Amazônia sobre o trabalho, sob a coordenação da Cotrijuí. Naturalmente foi um investimento muito alto, no meio da mata, né, com sérias dificuldades, mas a gente participou desse processo também, fazendo entrevistas, fazendo questionamento, levantando o interesse das pessoas. Foi outro grande projeto. Entretanto, depois da Cotrijuí, por ter assumido a região de Dom Pedrito, uma região que era muito produtora de arroz, né, ela investiu lá também para recuperar uma área, né, e os associados naquela época também fez grandes investimentos. A Cotrijuí também ela foi pioneira na construção do Superporto de Rio Grande, né, nos anos 70, no tempo que era presidente o senhor Luiz Foliato, e que nenhum governo federal teve a coragem, a iniciativa que os pioneiros que a Cotrijuí teve, e construiu um grande superporto em Rio Grande, e que foi o principal porto de exportação, né? E que também, depois, quando a cooperativa sofreu todos os problemas que teve, ela vendeu esse grande superporto, mas se hoje ela tivesse o superporto de Rio Grande, com certeza era uma fonte de renda e receita fantástica, né? Então tem tantas coisas bonitas da Cotrijuí, né? E que ela foi pioneira, ela foi grande pioneira também na época do plantio direto, né? Onde que todo o controle de
de ervas daninhas, de insos, era tudo feito de uma forma manual, e ela foi pioneira nessa parte também do plantio direto. Enfim, dá para enumerar aqui muitas iniciativas, né, que a Cotrigi foi pioneira na época. Só ficou, na verdade, para nós, né, que a gente trabalhou e participou desse processo, a saudade daqueles bons tempos, né? Mas ela cumpriu com um papel muito importante e deixou um grande legado para toda a região. Sem contar que também foi embrião para muitas cooperativas que até hoje persistem no Brasil, né? Exatamente. O sistema cooperativista, ela tem seus problemas, porque, na verdade, quem é o dono da cooperativa são os seus associados, entendeu? Ela é diferente um pouquinho da empresa, que ela tem uma gestão muito profissional, entendeu? Ela tem um ponto de equilíbrio. Como quem é dono das cooperativas são os associados, sofre grandes consequências. Muitas cooperativas quebraram na época. Aqui nós tínhamos a Cotrisa, que também era muito grande, nós tínhamos a Cotricus, que era muito grande, nós tínhamos a Copalma, que era muito grande. E todas elas desapareceram. E mais recentemente, vamos pegar a cooperativa Apiá, né? Cooperativa ali de Nova Petrópolis, que era uma grande cooperativa e que sofreu as consequências que tem, né? Tem a outra cooperativa ali que também tem dificuldades e que teve problema, de Teutônia, né? Então, Languiru. Languiru, e são duas cooperativas recentes. Então, o sistema cooperativista, que eu sou um defensor muito grande, elas têm dificuldade da sua durabilidade, né, da sua persistência, da substituição de gestão, né, esse período, né, às vezes tem presidentes aí que ficam 20, 30 anos, né, como presidente, e que ela não prepara a sucessão. E aquilo que eu falei, né, a cooperativa, todos são donos, né, o associado é dono, então tem ideias diferentes, né, as pessoas pensam diferente. Então tem todos esses problemas no sistema cooperativista. Mas que o sistema é bom, Quero fazer um recorte, Antônio, naquilo que você falou de a Cotrigi com o Superporto de Rio Grande, a iniciativa privada, e você colocou que nem o governo fez o que a cooperativa fez. Se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, nessas últimas semanas, a questão dessa enchente em quase todo o estado, a iniciativa privada parece estar mais atuante que o governo, seja ele em nível que for, municipal, estadual ou federal, no socorro a quem necessita. Assim, Fausto, a gente tem que colocar que a iniciativa privada ela é muito mais ágil e ela não tem um problema de burocracia. Eu que trabalhei 4 anos na prefeitura senti isso de perto, né, que a burocracia realmente trava, né? E não estou culpando que é os gestores, mas é o sistema, é o processo, porque você só pode fazer aquilo que a lei permite, enquanto que na iniciativa privada tu pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba, né? Ele é o inverso. Então, quando você trabalha com uma burocracia engessada, amarrada e que tem diversos controles, né? Vamos pegar dentro do poder público municipal, nós temos controles internos, né? Nós temos controles externos, daí nós temos o Tribunal de Contas, daí nós temos o controle do Tribunal de Contas do Estado e do país, né? Daí nós temos o Ministério Público, daí nós temos o próprio cidadão, né? Daí nós temos a Câmara de Vereadores. Então, o sistema público é muito diferente do sistema privado. Porque no privado você é o dono do teu nariz, faz o que você quiser e toca, né? E não tem que dar muita explicação, né? Ele faz um estudo, analisa um projeto, vê que tem viabilidade. Tendo viabilidade, o dinheiro é meu, eu faço com o dele o que eu quero. Já no sistema público, o dinheiro é público, né? Eu tenho que prestar conta à sociedade, tenho que prestar conta aos controles internos, a fiscalização, a Câmara de Vereadores, enfim, essa é uma grande diferença. Então, nesse momento, por exemplo, agora que nós estamos passando com esse desastre natural, naturalmente pego ali, por exemplo, o Luciano Wang da Van, ele pegou 2, 3, 4 aviões, pegou lá no mesmo dia, largou aqui. Agora, quando você tem que mexer o Estado e que tem que ter autorização do fulano, do ciclano, como é que vai? Tem que fazer isso, tu tem que preencher essa planilha, pegar um empenho para abastecer. Aqui, tem que fazer. Pessoal, é muito diferente. Tem uma diferença muito grande
entre a gestão pública e a gestão privada. Você foi secretário do Desenvolvimento Econômico aqui em Juí, na gestão do ex-prefeito Valdir Eck. Você, com uma carreira muito bonita no Banco do Brasil, chegou a gerente de agências de cidades bem representativas, 3 de Maio, Santa Rosa, por exemplo. Qual é que foi o impacto de você, secretário do Desenvolvimento, numa comparação com o teu cargo de gerente de agência no Banco do Brasil? Eu acho que foi... No sentido de isso que você comentou, de muita coisa não anda. 35 anos de banco, a gente aprendeu muito, porque a gente foi gestor, né, por 20 e tantos anos, e depende de cada pessoa, né, porque eu acho que você ser audacioso, ou ser empreendedor, ele está muito mais dentro de você, né, que faz as coisas acontecer. E aí tu associa o aprendizado que você teve na vida, né? Naturalmente que hoje a gente é maduro, né, para tomada de decisões, você tem todo o embasamento, e isso faz com que facilita muitas coisas. Naturalmente que na época, né, apesar de eu ter no primeiro momento recusado a secretaria, mas aí por uma insistência a gente assumiu. E está dentro das pessoas, e no meu caso, se é para pegar, é para fazer, né? Não é para fotografia. Então, isso faz parte, em qualquer atividade, isso a gente no São Luís, é na feira de Juí, né? Na Expofest, Expo Juí, em tudo em que a gente está envolvido. Então, eu acho que você não pode ser decorativo. Se você assume a responsabilidade, você tem que cumprir com aquela tua missão. E isso está dentro de cada um de nós. E a dona Noemi, tua esposa, em casa, quando você comentou essa de ir para uma secretaria municipal em Juí, qual é que foi a palavra dela? Não, ela é parceira, né? Tu conhece bem a Noemi, né? Ela é uma grande parceira, sempre está junto comigo, abraça as causas, né? Isso ajuda muito, né? Facilita muito. A própria família em si, os filhos, né? Sempre apoiando, né? Porque se você já tem dificuldade lá para fazer a gestão em qualquer atividade que você esteja envolvida, e aí tiver algum problema que a família não te ajuda, fica mais difícil, né? Muito mais difícil. Isso é. Você, no Banco do Brasil, foi o Banco do Brasil que te despertou esse trabalho que você sempre participou, trabalho comunitário nas diversas entidades. Vamos começar pela ABB, por exemplo, a ABB de Santo Augusto, um zagueiro, viu, Thiago? Ele não era muito técnico como zagueiro, mas rebatia uma bola e gostava de uma canela de um atacante, viu? Posso falar isso. Aí você sempre participando dessas entidades, associação comercial, você citou a organização de feiras, o próprio Esporte Clube São Luís. De onde surgiu essa vontade de participar? Não, isso está dentro de mim. Todo o processo de aprendizado, já quando era jovem ainda, né? Já quando era adolescente, no tempo da escola. Hoje, você dizer isso para os mais jovens é difícil, mas na época existiam muitas lideranças que eram despertadas. Era uma época da ditadura, e que os grêmios estudantis, tá, eram muito fortes. Então, dentro da escola, ali com seus 1.000 e tantos alunos, né, o Grêmio Estudantil era muito forte, era o CEJAI, né, Centro Estudantil José de Alencar de Juí. Inclusive, nós estamos fazendo um grande evento de 50 anos de formatura do técnico agrícola este ano. Opa. Vem pessoas do Mato Grosso, do Paraguai, vai ser um momento de 50 anos de formatura. E dentro do colégio, então, na época, os movimentos estudantis eram muito fortes. Por quê? Porque não tinha, por exemplo, o celular, né? Nós tínhamos uma televisão lá, preto e branco, e olha lá para você assistir, né? De vez em quando você não tinha nada, então... Orelhão na fichinha? A orelhão, daí tu tinha um aparelho lá que tocava uns discos da época, né? E que era o nosso passatempo, mas o grande desenvolvimento, no meu caso, e aí teve os diversos colegas, foi o movimento estudantil dentro da escola, e consequentemente era uma disputa ferrenha em Juí, né, com vários centros estudantis. Vamos citar aqui o CAP, o Colégio das Irmãs, 25 de Julho, Soares de Barros, né,
o Imerab, o Ruizão, todos esses grêmios estudantis, eram muito fortes. E aí um colega meu, né, foi candidato a presidente da União dos Estudantes Médios de Juí. UEMI. E eu fui convidado na época para ser o diretor de esportes e tesoureiro-geral da UEMI. Quem é que era o presidente? Era o Pedro? Eugênio Friso. Eugênio Friso. Sim. Eu lembro do Pedro Gomes da Silva também, que ficou muito tempo como presidente da UEMI. Né? Mas na época era o Eugênio Friso, nós ganhamos uma eleição. E na época tinha os Jogos Estudantis da Primavera. Sim. Fortíssimo. Que eram disputados ali onde que hoje é a feira municipal, né? Que era a quadra Colmeia do Trabalho. Colmeia infantil. Era muito forte, disputado na SOGE. E as provas de atletismo eram no quartel, né? Então, nós fizemos eventos assim fantásticos. Acho que teve na quadra dos bombeiros também alguma coisa. Mas diversos pontos. E na época também nós tínhamos a escolha da mais bela estudante. Eu nunca vi tanto dinheiro em caixas de sapato quando nós fizemos um evento no Clube Juí, tá? Que era a escolha da mais bela estudante da região, onde que na frente do clube nunca vi tanta gente, e era só pessoas né, entrando para o Clube Juí. Chegou a hora do início, depois da meia-noite, o presidente do clube, se não me engano, era o Ortiz de Butixerer. Ele veio lá e mandou parar tudo, porque o risco era muito grande. Desabala em cima de madeira. E então, assim, foi fantástico. Na minha juventude, teve todos esses movimentos, né, teve todos esses envolvimentos. Nós fazíamos, na época, a carteira de estudante, que era feito pela UEMI. Os grêmios estudantis encomendavam para a União dos Estudantes Médios de Juí. E nós ia a Porto Alegre, na UGES, fazer a carteira. Eu me lembro que na época era não sei quantos mil carteiras que eu tinha que fazer. Levei dinheiro vivo, né, no bolso a Porto Alegre, e ainda fui assistir um jogo, se não me engano, do Grêmio, coisa assim, né, com todo o dinheiro no bolso. Tu imagina hoje, Fausto, né, você carregando um monte de dinheiro, né, para levar lá, porque na época era o que tinha, assim, né? A forma de pagamento da época era dinheiro. Né? Era dinheiro. Então, ali despertou as lideranças, né? E eu devo muito à escola, né? Ao Imerab, porque realmente formou cidadãos, né? Isso, diversos colegas, né? Que foram prefeitos, que foram grandes empresários, ou são empresários, e que veio e nasceu tudo dentro do movimento estudantil, dentro da escola. Eu estou só citando Imerab, que foi na escola que eu estudei, mas outras escolas também teve todo esse processo. Então se fala muito que essa geração dos anos 70, 80, né, foi uma grande geração, falo que foi a geração de ouro, porque foi uma geração que passou por toda essa transformação. Estava aqui pensando, né, eu me lembro até hoje, quando a gente trabalhava no Banco Brasil, quando chegou lá o primeiro computador. Nossa. Né, foi numa sala, só tinha 2 pessoas que podiam ter a sala, mexer. E que a única sala que tinha um climatizador, né, um ar-condicionado exclusivo para esse computador. Né? E nós passamos por toda essa transformação da tecnologia, da informação. Né? Tivemos que aprender, depois de certa idade, toda essa mudança. Então, foi uma geração que passou por diversas fases e que nós estamos aqui acompanhando esse mundo que evolui cada vez mais, onde que a medicina evolui muito, onde que a comunicação evolui muito, onde que a máquina de escrever foi, né, só ficou para o museu. Né? Você também fez curso de datilografia? E eu, para entrar no Banco Brasil, eu tive que fazer o curso de datilografia. Eu né? também. Sim. Foi preocupante, né? Porque claro. Você tinha, e era a única ferramenta de trabalho, a principal ferramenta de trabalho. Que nós tinha que dar tantos toques por minuto, senão não passava. Exatamente. O meu foi assim. Tem muitas histórias, Fausto, histórias bonitas, assim, se a gente fosse escrever, né? E muitos. A questão da tecnologia no Banco do Brasil, por exemplo, onde você entrou em Santo Augusto, mais de 70 funcionários, hoje tem 8 funcionários, por exemplo. Pegar a realidade de cada agência, não só do Banco do Brasil, de qualquer agência, empresa, qualquer banco, né? De qualquer empresa. E algo que me veio agora, você também estava lá,
não foi, vamos dizer assim, semelhante a essa, mas foi algo que dá para fazer uma pequena comparação. Uma enchente na década de 80, 83 ou 84, o tal do crédito de emergência que foi feito pelos bancos, né? E o que me chamava a atenção, você tinha que ganhava o valor, era fundo perdido, era valor dado, conforme o número de filhos, no máximo de 5 filhos. Você lembra quantos filhos o pessoal declarava na hora de fazer o cadastro, né? Mas eu acho que até aqueles que estavam por nascer ou iam nascer entravam no cadastro, porque era uma declaração. Era né? uma declaração que não tinha fiscalização, né? Mas na época era assim, né? Na época tinha no caso o adubo, né? O adubo papel, né? Puxa vida. Que você comprava uma nota, o governo pagava 40%. O calcário também era financiado por tantos anos e que, com certeza, se fosse largar todo o calcário que foi financiado, né, dava umas 3 camadas aí de calcário. Né. Na época tinha o Pronasem, o governo, em função da armazenagem, também foi financiado diversos armazéns e que a própria inflação corroeu, né, porque ele tinha uma taxa de juro fixo, uma inflação altíssima. Eu me lembro, no caso do Banco Brasil de Santo Augusto, quando faltava, acho que 3 anos, porque era financiado para 10 anos, quando faltou 3 anos ou coisa assim, veio uma orientação do próprio governo para que, naquele caso, os slips, né, que era o controle do financiamento, fosse destruído, porque o custo da mão de obra de controle era muito maior do que o governo, que o banco tinha a receber. Né? Mas era outro mundo, eram outros momentos, né? Inflação, assim, que você não tinha controle, e que era muito diferente de hoje. Mas a gente está comentando, são histórias da época, né, e que fica, né, na nossa memória, né, mas é que bom que fica registrado, né, para, quem sabe, aqui um tempo, né, os próprios livros, as próprias registros que estão por aí, né, sirvam de momentos, né, para uma pesquisa e ver como era naquela época. Eu comentava com a Rosana antes de você chegar sobre o trabalho dos menores de idade. Hoje em dia, um menor de idade não pode trabalhar. Não. Na tua época, vamos dizer, na minha época, nós somos contemporâneos, dá para se dizer assim, menor podia ter a carteira assinada e talvez, como você disse, assim como o Grêmio Estudantil prepara cidadão, a escola prepara cidadão, o trabalho, principalmente esse, preparava o cidadão. É verdade. Hoje, por exemplo, naturalmente o número de filhos era muito maior que Sim. hoje, né? Era natural hoje, na época. Tua família são quantos irmãos? De 5, 6, 4, 5, 6 filhos. Eu, no meu caso, do meu avô, dos meus bisavôs, normal era 10, 11, Sim. 12, né? Então, isso era normal da época. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 7. 7 irmãos. Então, era assim. Então, na época, essa quantia de filhos era normal. As pessoas, principalmente, tinham a família para ajudar a construir, né, a sua riqueza, né, a produzir alimentos e a sustentar a família. Hoje já é diferente. Hoje você tem o normal, quando tiver um filho ou 2, é muito, né? Ou nem filhos não tem, né? Mas são gerações diferentes. A vida é assim, eu sempre digo, a vida é dinâmica, né? Ela passa e vai gerando e cada momento é um momento. Mas tem um momento diferente do que era a nossa época e do que era dos nossos pais, dos nossos avós, também era diferente. O que representou para você o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, na tua vida? Eu acho que eu tenho toda a nossa família, né? Eu tive um envolvimento com o movimento tradicionalista gaúcho. É uma escola de vida, né? Porque aquilo, como eu comentei antes, que nós, na época, quando era jovem, nós tínhamos os grêmios estudantis em que formou o cidadão, o CTG também, né? Dentro dos valores, né? que o CTG preconiza, ter essa formação da cidadania, né? Do valor da família, né? Da valorização das pessoas, valorização da sociedade. É um sistema de vida, tá? É um sistema de vida que você leva a família para dentro do movimento. Ela tem, desde a criança até o avô, o padrinho, os tios, os pais, né, estão envolvidos dentro do movimento e
E eu considero que o movimento tradicionalista gaúcho, e hoje você acompanhando a nível de país, a nossa cultura é muito rica. Você que viajou esse país inteiro, né, percebe, né, que eu tinha colegas que, quando moravam no Rio Grande do Sul, não tinha muita afinidade com o movimento. Bastou sair do Rio Grande do Sul, foi ser patrão do CTG. Né? Não, isso é verdadeiro. Claro que sim. É verdadeiro. Aqui dentro você não tinha CTG, não. Saiu do Rio Grande, sentiu a saudade, apertou lá, né, aquela saudade do Rio Grande e foram ser patrão do CTG. Né? Então, para você ver que a nossa cultura é muito forte, muito grande. E ela é motivo de várias pesquisas, e ela hoje, hoje é no Brasil inteiro, praticamente, onde tem um gaúcho, normalmente tem um CTG. Um CTG e um costelão. E quando você viaja para fora do país, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, para a Europa, e lá onde se reúne meia dúzia de gaúchos, também tem o seu CTG. Então, é uma cultura riquíssima, né? Um folclore que ela tem fundamento, né? E que ajuda na formação das pessoas, na formação da família. Foi para a Itália uma viagem que você fez junto com o pessoal de um grupo de dança do CTG? Como é que foi essa história? Isso foi uma história bonita, porque isso devo muito também a Noemi, né? Apareceu uma oportunidade de um festival de folclore em Gorizia, na Itália, quando uma embaixadora, né, que viu o grupo de folclore O Minuano de Santo Augusto, que era um grupo de danças, né, de folclore, de pesquisa. Esse grupo foi convidado, né, e aí apareceu oportunidades de se viajar junto. Né. Que ano isso, Antônio? Foi em 1986. Foi em 86. E como apareceu a oportunidade, um grupo de amigos lá de Santo Augusto, mais o grupo de folclore, nós viajamos para a Itália, participamos desse festival, tinham 20 e tantos grupos, estava lá a Rússia, o México, a Bolívia, países africanos, países europeus. Afinal das contas, era um festival muito grande, que é tradicional. E aproveitamos aquela oportunidade também, né? Ficávamos lá 20 e tantos dias e nós viajamos para outros países, né? Para a Iugoslávia, para a Áustria, Alemanha, Suíça, né? Andamos fazendo essa Áustria, né? Fizemos esse circuito lá e foi muito, muito importante. E esse mesmo grupo que a gente esteve lá, que organizou o Festival de Gorizia, por 2 vezes, né? O Guerino de Marque, né, que era envolvido no festival, esteve em Santo Augusto, inclusive com todo o grupo de danças de Gorizia. Né? Então esse intercâmbio foi muito importante. E naturalmente a oportunidade aconteceu, nós fomos conhecer uma parte do mundo envolvendo dentro da parte folclore. E isso só aconteceu porque eu era uma pessoa envolvida com o movimento, né, tradicionalista. Então tudo não é nada de surpresa, ele acontece ao natural porque você está envolvido no contexto, né? E o que aconteceu? Voltando um pouquinho à tua época da Prefeitura Municipal como secretário de Desenvolvimento Econômico, várias empresas, na época você secretário, vieram para Ijuí. Eu acho que talvez a de maior destaque, de maior divulgação, a Avan. Né? Como é que foi essa negociação? Na verdade, quando a gente assumiu a secretaria, a gente tem que ser audacioso, né, e tem que ter visibilidade. Foi um processo de diversas empresas. Na verdade, na época, como secretário, a gente assumiu a secretaria com o menor orçamento do município, né? Ela dava a ordem de 65% do orçamento era o valor que nós tínhamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós tínhamos que buscar ferramentas fora, né? Buscar apoio, articulação, né? E diversas ações foram feitas. A vinda da Avan, eu acho que, no meu entender na época, e se comentava na época, não, a vinda da Avan é estratégico para a Ijuí, porque eu não estava muito preocupado na geração dos 150 empregos, que foi na época, entendeu? A gente queria a Avan por 2 motivos. Primeiro, o nome da empresa tem uma repercussão nacional muito grande, isso dá uma visibilidade muito enorme, né? O ganho seria enorme
em termos estratégicos para Ijuí. Tá? É o que nós enxergávamos, além da geração do emprego, essa grande possibilidade da vinda da empresa. Claro que ela foi construída durante um ano, né, porque a Van, no caso aqui, ela não queria nada de contrapartida, ela não queria um centavo de contrapartida, ela só queria horário livre. Né? Por que ela queria horário livre? Porque é uma empresa que tem essa visão de trabalhar um horário que ela melhor entende, sábados, domingo, até umas 0 horas da noite, e essa era a condicionante. Daí nós trabalhamos aí 4 meses, né, na forma de articulação política, em que, né, depois de vários debates, nós conseguimos tornar Ijuí, né, um município com horário livre. Qualquer empresa, né, de Ijuí trabalha a hora que ela quiser, até a hora que ela quiser, e se ela quiser trabalhar sábado ou domingo, ela tem toda a liberdade e não tem esse problema. Mas ela foi construída com o apoio das entidades, né, além do poder público, da CI, do Sindicato de Lojas, e o mais importante também, né, do Sindicato dos Comerciários. Né. Nós tivemos um documento assinado pelos comerciários que também eles entenderam que era importante estrategicamente para Ijuí a vinda da Van. E, naturalmente, com a vinda da Van, o que ela deu muita visibilidade, muitas empresas vieram. Né? Me lembro até hoje, no dia da inauguração, quando eu estava ali com o presidente Luciano e o Nilton, que é o diretor de operações da empresa, ele só bastou ligar para o telefone: nós já estamos aqui, quando é que vem o Grupo Zafari, a Stock Center. Se você parar e olhar o que era antes da vinda da Van e da Stock Center, a Avenida Davi José Martins. Perfeito, eu ia citar isso. O que era antes, isso não faz muito tempo, não. 6 anos, 5, 6 anos, gente. Né? O que era antes e o que é hoje. Hoje é a menina dos olhos. Ficou uma zona comercial e já não tem lugar lá. Hoje quem tinha um valor do terreno venal lá naquela avenida que valia 1.000, hoje vale 5, entendeu? Então, livre iniciativa. Livre iniciativa. Então, a vinda da Van, já que tu falou especificamente da Van, ela teve esse intuito de ver, de enxergar um pouquinho mais ali adiante, de dar visibilidade para o município e para que outras empresas, porque naturalmente que diversas empresas, a partir de então, vieram para Ijuí, ou estão vindo para Ijuí. Entendeu? Porque se construiu uma imagem, né? Se um investidor da Van que veio investir em Ijuí, deve ter coisa boa lá. Né? Mas assim, para Ijuí, eu acho que foi muito importante. Né? E assim, ela foi muito bem articulada, ela inclusive, muito se preocupava na época que ela traria prejuízos para algumas pequenas empresas. Muito pelo contrário, veio mais pessoas da região, mais pessoas que vieram comprar. Eu tive uma grande empresa que trabalha no mesmo ramo da Van, eu conversei com ele e ele fui lá, né? E ele disse assim: Antônio, isso lá inaugurou em dezembro, foi em fevereiro, estou bem tranquilo, tá? Eu apoiei e não tem nada a perder, eu só estou ganhando com a vinda da empresa. Então, nós bancos, né? Nós não temos um banco um lado do outro, farmácia não tem um ao lado da outra. Né? Sobrevive ou ganha dinheiro, né? Aquilo que for mais competente, né? Que tenha melhores estratégias. Quem ganha com isso? O povo, o público, as pessoas. Né? É isso que a gente pensa. No poder público, não sei se você quer citar a esfera, seja ela o poder municipal, legislativo, executivo, alguma resistência para a vinda da Van, por exemplo? Teve sim. É questão de posição, né? De ver estrategicamente a posição política, né? E até hoje isso continua, não mudou. Essa forma de você ver a iniciativa privada livre, né? Que ela tem uma outra visão da pública, entendeu? Foi um debate muito grande, né? Foi um debate grande, envolvendo toda uma empresas, né, que tem interesse que isso não acontecesse, envolvendo a parte política também, que não tinha interesse que isso acontecesse,
Mas a grande maioria queria. E a maioria venceu, né? Então, é questão de posição, mas isso não foi na época, mas continua da mesma forma hoje. Então, tem aqueles que pensam de ter a proteção, né? E tem aqueles que pensam que tem que abrir um mercado e o mercado que se autorregule, né? E que faça as coisas acontecer. E nós temos essa visão, né, de abertura de mercado, né? Porque eu acho que todos ganham com a abertura de mercado. Expo Ijuí, Expofest, FENI. Fale um pouco sobre isso, Antônio. Muita briga de vaidades para realizar uma feira, ou você acha que no final, vamos botar entre aspas, o bem sempre vence? Eu tive envolvimento direto, né, em diversos eventos. Primeiro, dentro da FENI, nós fizemos 3 eventos, né, mudamos assim a nossa visão, né, com apoio das empresas que nos apoiaram na época. E a FENI, ela cresceu muito, né, no período. A última grande que era para acontecer, daí deu o Covid, né? Então, ela tinha, na verdade, era um programa de governo, e que ela tinha o único objetivo de dar visibilidade, de dar oportunidade para as indústrias, né, para as indústrias pequenas. Não estava envolvido lá o comércio, né, os serviços, estava lá envolvido a FENI, que era a feira, né, das indústrias de Ijuí. Né? E ela teve essa visão, então muitas indústrias tiveram essa oportunidade e essa visibilidade que o poder público abraçou na época. A Expo Ijuí FENADI, naturalmente, há 40 anos vinha acontecendo, também, né, nos últimos anos, com uma questão de nova forma de ver e de gerir, né? Ela também passou por um processo de transformação. Nos últimos 2 anos, então, saiu a Expofest, ela tem um vínculo de valorizar a nossa cultura, né? Da nossa gastronomia, e valorizar, sobretudo, as etnias, né? Então, é outra visão, é outro foco. Todas elas importantes, né? Todas elas com os processos. Estivemos envolvidos em todas elas, né? E, com certeza, isso tem visões diferentes, ideias diferentes. Não é vaidade. Não, acho que não falo em vaidade. Eu acho que são visões diferentes, como enxergam uma feira da grandiosidade e da importância de Ijuí para toda a região. Mas o que eu penso, assim, Fausto, que nós precisamos ser mais audaciosos e nós precisamos somar. Tá? Ser audaciosos, precisamos somar. Nós não podemos dividir. Por que eu acho que nós não podemos dividir? Porque quem perde é o município, é a sociedade, é as empresas. Porque quanto mais nós somarmos, quanto mais força nós tivermos, quanto mais união nós conseguirmos construir, todos ganham. Né? Eu cito aqui, eu ajudei a fazer 4 ou 5 Fenasoja. Fenasoja hoje assumiu uma das grandes feiras do Estado. Né? Ela tem uma repercussão fantástica. Ela tem toda aquela parte multissetorial, mas ela tem uma visão de negócios. A Fenasoja, há alguns anos, era a 2ª maior feira do Estado. Né? E continua. Né? Continua depois, agora da Expo Direto e da Expo Inter, né? É uma das grandes feiras do Estado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos assumir uma postura, né? Uma grandiosidade de fazermos uma grande feira. Tá? Nós não podemos dividir. Se você juntos, ela não é tão fácil de fazer, ela é muito grande, tá? Porque ela tem uma gama de todas as ações, entra na parte cultural, entra na parte de gastronomia, entra na parte de negócio, ao agro, né? Toda a parte de aproveitamento de toda uma estrutura, que são 27 hectares, né? Aí entra todo o movimento, até o próprio movimento Cavalo Crioulo, quarta de milha, tradicionalista, agricultura familiar, diversão, enfim, ações, e é uma necessidade. E ela precisa de muitas mãos para fazer acontecer. Então,
Eu, naturalmente, eu tenho 50 anos de estrada, né, de experiência como de ABB, da União dos Estudantes Médios de Juí, por todos os lugares em que eu passei, as ABBs todas elas foram fortalecidas, ou elas dobraram de tamanho, de grandiosidade, né, a gente teve sempre essa visão, e a gente trouxe, né, essa experiência para Ijuí, e a gente está aí para construir uma grande feira. Se ela vai continuar com o Expofest, ou se ela vai voltar para Expo Ijuí, eu acho que é um grande debate, uma grande discussão. É uma proposta, né, que a comunidade, que as entidades têm que ir na mesa e ver, né, que feira nós queremos. E esse debate está acontecendo agora. O Parque de Exposições Wanderley Burman, aqui em Ijuí, que ideias você tem para otimizar a utilização do parque? Ele fica ocioso praticamente fora as feiras, né, Antônio? É verdade. Como o parque é do poder público, né, é de todos lá, né, e ela sofre com uma série de burocracia de gestão, entendeu? Porque eu vejo o parque, nós temos um parque lindo, eu acho que tem um parque com estrutura, é um parque que todos os anos tem investimentos, e que temos lá, que é o grande produto, que são as casas étnicas, né, e que nós precisamos ser melhor aproveitado. Eu penso que a melhor forma de gestão do parque é a criação de uma instituição, de uma entidade com personalidade jurídica própria, tipo FenaSoja, ter autonomia e orçamento próprio, entendeu? E de fazer a gestão das feiras, né? Que não sei quais feiras, FENI, Expo Ijuí, Expofest, e a gestão do próprio parque para lá levar uma quantidade enorme de eventos que acontecem. Quantos rodeios saem lá? Né? No mínimo 2 por ano, entendeu? Tem todo o cavalo quarto de milho, o cavalo crioulo, nós temos todas as casas. Quantos, se nós tivéssemos as casas abertas no final de semana, não precisa todas, não. 2, 3, faz um rodízio, quantas pessoas iriam para o parque? Principalmente a família que tem crianças, né? Que tem todo aquele ambiente, que eu tenho como você circular, onde que as crianças podem brincar, onde que os amigos, os familiares podem se reunir, onde que ele pode estar lá fazendo as refeições numa casa e tomando sua cervejinha. 2 casas por final de semana, e não precisa durante a semana, sexta, domingo, né? Tenho certeza que essas ideias elas foram várias vezes já sugeridas, mas é preciso ação, né? Preciso coordenação, preciso alguém que desperte, né, e que isso aconteça. O blog Tempo Todo, o canal Tempo Todo, fala muito de esporte, e a gente não pode deixar de abordar a tua passagem junto ao Esporte Clube São Luís, na diretoria executiva. Muito diferente uma diretoria de um clube esportivo de qualquer outra entidade da qual você já tenha participado? Na verdade é assim, a gestão de qualquer entidade, tá? E aqui vamos pegar mais no caso do São Luís, ela tem que ser uma gestão profissional, entendeu? E ela tem que ser gerida como uma empresa, tá? Ela é uma instituição, é uma entidade, mas ela tem que ter uma gestão profissional, em que tem todo um trabalho voluntário, mas tem também lá seus funcionários, pessoas pagas para fazer acontecer. O São Luís está passando, desde que a gente assumiu ali, teve várias ideias que a gente levou e a grande maioria delas foram aceitas, ela está num processo de evolução bem interessante, principalmente em termos de gestão, né? Eu me lembro lá, 5 anos atrás, quando estava ajudando lá na assessoria, nós tínhamos 300 sócios e as mensalidades eram cobradas com um caderno, com um bilhetinho, né? Um recibo. Um recibo, e às vezes esse recibo se perdia, às vezes o próprio sócio pagava e não achava que ele já tinha pago. Então a gestão assim
para um clube profissional do tamanho do São Luís, ele deixava assim preocupado, né? Mas ela foi implantando devagarinho, né? Naturalmente a gente assumia a vice-presidência, o Lauro As presidente, nós somos 2 gestores de bancos, entendeu? Se implantou uma gestão mais profissional. Hoje ela tem uma gestão, toda ela é controle com débito e mensalidade, né, nas contas bancárias, tem os relatórios, tem os recibos. Hoje, naquela época, tinha ao redor de 300 sócios que pagavam sua mensalidade de uma forma arcaica, e hoje temos 1.900 sócios, né? Toda ela de uma forma, você tem os índices de controle, você tem os índices de adimplência, de inadimplência, quem está em dia, quem não está em dia. Nós temos uma ferramenta que você aperta um botão lá, você manda o aviso para o associado. Hoje todo mundo que é sócio do São Luís recebe as mensagens. Na época atrás, meu Deus do céu, não, você não tinha estrutura. Mas ainda tem muito a evoluir, né? Hoje, claro, eu deixei de ser vice-presidente, eu sempre avisei que eu ajudo igual o São Luís, hoje sou do conselho, eu ajudei muito agora a fazer o novo estatuto, tá? Juntamente com o Juliano ali, a gente sugeriu várias ideias para a experiência. Então o novo estatuto vai atender os requisitos, as necessidades do Ministério do Esporte, né, para nós termos a certificação dentro do futebol de base. Eu continuo dessa forma. Nós fizemos lá, dentro do conselho, a gente liderou lá uma campanha para os gazebos, né? Foram comprados 2 gazebos sem tirar um tostão do São Luís. Foram os conselheiros e nós trabalhamos e buscamos 2 gazebos. Os gazebos é importante, é um valor, era 9.000 e pouco, deu os 2 gazebos, mas é importante, não pelo valor dos gazebos, mas você tem lá uma estrutura para atender às necessidades, no dia de chuva, dia de calor, mas acima de tudo, aqueles gazebos, aonde que você queira, você vai numa festa do interior, você vem na Praça da República, ou vai em um bairro, leva os gazebos, está escrito lá, São Luís, né? Seja sócio, uma forma de marketing, né? Claro. Um marketing barato. Por exemplo, nós trabalhamos lá, outra campanha do Conselho Deliberativo, nós fizemos a construção do toldo lá na frente da loja da Secretaria. Fizemos uma campanha, tiramos o dinheiro do bolso, todo o conselheiro foi lá, contribuiu, né, sem tirar qualquer despesa do São Luís, mas construído pelo Conselho. E a gente leva essas ideias, o pessoal lá abraça, aplaude. Porque, Fausto, todas as ideias boas, quando ela é para o bem comum, quando você não tem interesse pessoal, todo mundo ajuda, né? E o que está acontecendo, né? Eu acho que é bem interessante. E quando tu fala em São Luís, né, eu que passei pelo setor público, a gente tem uma experiência de vida, hoje o São Luís é o marketing mais barato que Ijuí tem. Você imagina o que os veículos de comunicação, os meios de comunicação, o país inteiro, né, falando de Ijuí. Quando você fala São Luís, é São Luís de Ijuí. Tá? Você fala Ijuí. Muitos atletas, inclusive, se referem ao Ijuí, não falam, às vezes nem São Luís falam Ijuí, né? Ijuí. A cidade está sempre em evidência. Então, o São Luís, com certeza, para mim, eu falo em termos custo-benefício, né? O São Luís, hoje, é o marketing mais barato que Ijuí tem para divulgar Ijuí. Então, o município de Ijuí tem não é só São Luís, né? Nós temos diversos acontecimentos ou diversas ações que fazem com que Ijuí se torne conhecido. E hoje Ijuí é uma referência, né? Na região, no estado, conhecido em todo o país, e muitos conhecem Ijuí, e quantos gaúchos ou quanta gente dessa região está no centro do país, está no norte do país, e que vê, né, o nome de Ijuí através do São Luís. Quantos gaúchos, né, assistem um jogo lá, Ijuí, vou assistir o jogo aqui, vou ver lá, porque o São Luís está jogando. Então a gente tem essa preocupação muito grande, né? Tomara que o São Luís tenha competência e tenha seriedade, né, de nós mantermos sempre no topo, né, na primeira divisão, porque isso é fundamental, não só para o São Luís,
mas para o município de Ijuí. Quem está na diretoria do São Luís, independente de quem esteja lá, sempre comenta que um número, vamos botar um número cabalístico, 2.500, 3.000 sócios para o clube. É um número muito difícil de conseguir. Como é que se chega nesse número, Antônio? Pela credibilidade, né? Eu acho que quando um clube tem seriedade, tem credibilidade e mostra que a direção tem um trabalho competente, tá? Quando você envolve todo um trabalho que ali não há desvio de qualquer recurso e é aproveitado cada centavo que entra no caixa do clube, isso dá credibilidade. A forma mais fácil, mais correta e que você consegue atingir uma meta, um objetivo, quando o clube tem credibilidade. E não falo só em número de sócios, né? De patrocinadores, né? Ninguém vai patrocinar qualquer evento, seja ela Expo Ijuí, Expofest, São Luís, quando seus dirigentes, né, não têm a credibilidade. Porque hoje todo mundo mede onde coloca o teu dinheiro. E qualquer empresa ela tem uma análise da imagem, né? Se eu botar num clube que ela tem seriedade, tem credibilidade, eu faço investimento. Mas no momento que eu souber que o clube está envolvido em qualquer situação que prejudique a imagem, os investidores também tiram, né? Saem do jogo, os patrocinadores saem, o número de sócios também começa a diminuir. Então, a palavra-chave para você atingir a meta, e eu acho que a gente consegue atingir isso, mantendo a credibilidade do clube. Pelo que a gente acompanha pela imprensa, o São Luís hoje é um clube bem saudável financeiramente, no sentido de que as dívidas estão sendo pagas, as dívidas mais antigas, surge alguma outra, enfim, o clube, se não tem dinheiro em caixa, também não tem dívida exorbitante. A SAF, essa forma nova que aparece, clube com um dono, Vasco da Gama, Cruzeiro, outros clubes menores. Qual é a tua opinião sobre isso em relação ao Esporte Clube São Luís? Eu tenho restrição, porque eu penso que o São Luís é um clube da comunidade. Eu vejo que o São Luís tem esse espírito, né, de sermos das pessoas, né? Não é de uma empresa profissional que ela vem aqui, investe e ela tem um objetivo, porque qualquer empresa ela precisa ter viabilidade econômica. Então a forma de gerir da SAF e de um clube que é da comunidade é diferente. Eu acho que nós temos que ter o São Luís como um clube da comunidade. Eu, particularmente, eu tenho restrição. Se hoje, eu como conselheiro do clube, fosse por uma votação, salvo, né, alguns argumentos muito fortes de que saia da minha convicção, eu sou contra a SAF. Eu acho que nós temos que ter o São Luís, nós temos uma cidade de 85 mil habitantes, temos um atendimento em toda a região, que envolve que é ao redor de 150 mil habitantes. Esse é o nosso São Luís, né? Vamos manter o São Luís com nossas próprias forças, porque daí ele é nosso. No momento que a SAF assume, será que daí como é que fica o quadro social? Será que ele vai continuar sendo sócio? Sabendo que o resultado financeiro não é totalmente investido dentro do clube, mas ele tem uma gestão quase que paralela, né? E que ele vai cuidar do orçamento da empresa, embora que tu mantenha o São Luís também com o seu próprio orçamento, mas ele tem outro orçamento, e que ele busca resultado. E toda empresa quer resultado financeiro, né? No momento que essa empresa não der resultado financeiro, ela sai fora. E esse é o grande risco e o grande perigo. Então, eu penso que o São Luís tem que ser da comunidade. Alguma possibilidade, vontade de voltar a pertencer à diretoria executiva de São Luís, Antônio? Convites não faltam. Muitos convites, inclusive agora para a próxima eleição, né? Mas eu contribuo dessa forma, porque eu não tenho interesse nenhum, né? Meus 72 anos, vamos ajudar a trabalhar, fazer o trabalho voluntário. Não tenho porquê, né? Eu acho que você pode ajudar o clube, como ajuda a Expofest, como ajuda a Expo Ijuí, como ajuda o Canto de Luz, o Pesqueiro, outras instituições, né? Dessa forma. Agora, se eu tivesse uma
uma vontade política, que eu precisava ter fotografia, que eu precisava ter envolvimento, até aí, quem sabe, teria esse interesse. Mas como não tenho interesse nenhum parte de estar envolvido nessa parte essa parte de política, né, no bom sentido, eu ajudo o São Luís, né? Eu disse esses dias, né? Vamos compor, né? Deixa eu no conselho. Antes do atual conselho, o atual presidente, do Leonel, né? Havia uma insistência para mim assumir a presidência do conselho, e eu disse, não. E ele me questionou, eu te apoio, né? Eu te apoio, mas se você não quiser, eu vou ser candidato. Então você é candidato, porque eu não vou ser candidato. Né? E eu vou ajudar, e estamos ajudando. Não temos interesse nenhum não é o cargo que me leva, que me fascina, não, de jeito nenhum. Nós estamos encaminhando para os finalmente essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, Antônio. Só queria saber de você o seguinte, 35 anos no Banco do Brasil, aposentou, não deu para parar? Mas isso como eu coloquei, está no DNA, né? No momento que você tenha esse envolvimento direto e quer ver as coisas acontecer, porque eu penso que se você consegue ter todo um aprendizado que a sociedade te deu, entendeu? Todo o conhecimento que a sociedade te encaminhou, que o governo te pagou. Eu penso que esse conhecimento da vida, né, essa escola da vida, esse conhecimento dos bancos escolares, da academia, se eu puder passar para os outros, né, por que não, né? Porque nós morremos, daí se foi o conhecimento. Então vamos deixar esses conhecimentos enquanto nós tivermos energia, né, para ser útil, né, à sociedade, à comunidade, à família, aos amigos, às entidades, às instituições, né? E até porque você, quando chegar a uma determinada idade, acho que é importante estar envolvido, né, no processo. Imagina um Antônio Tambra, né, que me conheço desde criança, desde os 8 anos, dentro de um apartamento fechado, sem fazer nada, né, e deixar o tempo passar. Né? Então, tem essa preocupação. E até vou citar um ditado aqui que você chegou a conhecer, Nerci Liberato da Conceição, né, que leva o nome da estância de Rodeios de Santo Augusto. Um dia, na roda de amigos, né, ele disse assim, quando eu partir, eu tenho uma preocupação. Quando alguém perguntar para os meus netos, quem foi o teu avô? Né? Ele tinha essa preocupação. O dia que ele partir, que já partiu, né? Quem foi o teu avô? Então, isso que sirva, né? Quem sabe o dia que nós partirmos, os nossos netos, nossos familiares, quem foi o teu avô? Né? Então, isso é uma lição de vida, né? Eu acho que enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, nós temos que ser útil a você, à família e à sociedade. Muito obrigado. Antônio Carlos Friso Tâmbara. Foi funcionário da Cotrijuí, foi funcionário por 35 anos do Banco do Brasil, participante até hoje de várias entidades aqui no município de Ijuí. Nós aqui do canal Tempo Todo, com o apoio de FD Imóveis, Oportunidades que Valorizam, CAP Colégio Evangélico Augusto Pestana, Valores e Saberes em Conexão, e Sebastiani Representações. Até a próxima!